tarde. Meu nome é José Roberto Toledo. Estou aqui com as nossas convidadas de honra, Márcia Cavallari, CEO do Ibope Inteligência, e a Grace Matos, analista de inteligência da Rádio CBN. Essa é uma mesa um pouco diferente, porque, na verdade, elas vão fazer, cada uma delas, uma apresentação de uma pesquisa. A Márcia, uma pesquisa sobre o público potencial e o público consumidor de podcast no Brasil, e a Grace sobre quem faz podcast. Então, são duas pesquisas que se complementam. Vou começar com a Márcia e depois a gente vai para a apresentação da Grace. Peço que quem tiver dúvidas e questões mande por escrito, que a gente tenta fazer no final. Sem perder mais tempo, Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom, o Toledo está falando pesquisa, mas ele me colocou numa enrascada, né? Porque ele ligou lá no Ibope e falou assim... Para variar, né, Márcia? Você tem algum dado de podcast? Eu falei, não tenho nenhum, mas eu posso colocar uma pergunta numa pesquisa que a gente faz mensalmente de internet, é o Express, uma amostra de internautas, eu posso colocar uma pergunta para você ver. E pus a pergunta. E aí ele falou, então, nós vamos fazendo um evento, dá para você ir lá apresentar? Eu falei, uma pergunta? Como eram assim, quatro, né? Eram quatro. Aí, por conta disso, dei uma incrementada aqui, e acho que ficou legal porque ela corrobora muita coisa do que foi falado nas duas mesas da manhã. Então, as percepções que as pessoas que participaram das duas mesas anteriores, muitas das coisas que elas falaram, vocês vão ver aqui na pesquisa, né? Então, acho que ficou legal. Antes de a gente começar a falar da pesquisa em si, eu acho que é legal a gente ter o contexto da internet no Brasil, que, em teoria, seriam os usuários de podcast, né? Então, hoje, a gente tem 74% da população brasileira acessando a internet, 67% delas acessaram há menos de 3 meses, 83% da população brasileira possuem telefone celular, e 71% acessam a internet por celular. Tá? Essa é a população brasileira como um todo. Quando a gente vai para os usuários de internet, quer dizer, aqueles que falam que são usuários de internet, nós temos aí que 87% deles usam e entram na internet e fazem uso frequentemente, né, todos os dias ou quase todos os dias. 81% deles dizem que fazem isso em casa, e usam celular, 49% exclusivamente celular, e outra metade, 47%, usam celular e computador, né? E dos usuários de telefone celular, 60% deles têm Wi-Fi, 3G ou 4G. Né? Então, esse é um contexto. O segundo contexto é o perfil desse internauta. Quem são essas pessoas que acessam frequentemente a internet? Então, é um pouco diferente da composição da população brasileira, claro, né? Em termos de sexo, não é tão diferente da população, 53% mulheres. Em termos de escolaridade, certamente, né? Nós temos ali 26% de pessoas com nível superior, 47% com ensino médio e 28% no ensino fundamental. Então, esse perfil aqui é um perfil mais escolarizado do que a população como um todo. Na distribuição por região, é meio parecido com a distribuição da população, então esse acesso à internet é meio seguindo o perfil da população, né? O Sudeste, na população como um todo, pesa 45%, entre os internautas 46%, o Nordeste, na população, pesa um pouco mais, entre internautas um pouco menos, mas não é tão distante. Em termos de classe social, a gente tem uma concentração em classes mais altas, né? 3% de classe A, 28% de B, 52% de C e 17% de DE. Então, até classe DE já também acessa aí, a internet. Em termos de idade, tem uma maioria relativa ali de 35 a 54 anos, 40%, que é bem mais do que é na população, e, consequentemente, 55 anos e mais, que pesa mais na população, um peso menor ali com 11%. Né? Bom, a pesquisa essa que nós fizemos, ela é uma pesquisa com internautas. O Ibope Conecta, que é o braço online da pesquisa do Ibope, tem um painel de 200 mil brasileiros que participam de um painel onde a gente manda perguntas para eles, e a gente faz isso com
eles ganham pontos, cada pesquisa que eles respondem, eles ganham pontos e trocam esses pontos. A maioria deles trocam por recarga de celular. A maioria das trocas que são feitas são recargas de celular. Então, a gente realizou 2.000 entrevistas com internautas do Brasil inteiro, classes A, B e C, 16 anos ou mais. Não tem classe D e E nesse painel. Margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais e não tem ponderação, porque ela foi proporcional ao perfil do internauta. Bom, aí, para incrementar a pesquisa, porque eu só tinha as 4 perguntas, né? Por que mudou? Por que mudou, Carlos, please? Não mexi, mudou, saiu. Para incrementar a pesquisa, o que nós fizemos? Uma complementação numa pesquisa qualitativa, onde as pessoas que tinham participado da pesquisa quantitativa, que responderam, a gente mandou uma tarefa com um roteiro para eles gravarem um vídeo, um selfie-vídeo, onde a gente perguntava, para quem não ouviu, primeiro, o que eles sabiam de podcast, o que tinha imediatamente vinha à cabeça quando eles ouviam falar em podcast, e depois, para aqueles que ouviam, a gente fez algumas perguntas mais qualitativas. Tá? Foram 10 selfie-vídeos aí. Então, o perfil da nossa amostra quantitativa, ela reflete, ela não é igual àquela que eu mostrei do internauta, porque aqui eu só estou fazendo classe ABC. Então, quando eu tiro a classe DE, sobe o perfil da C, vai para 63%. Em termos de região, sobe o peso do Sudeste, vai para 48%. Né? Em termos de idade, aquele que estava dando 40% aqui na classe ABC é 36%, mas a média de idade aí dos entrevistados, 35 anos. Nos vídeos, a gente teve alguns vídeos de vários lugares, então, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, outra de São Paulo, 2 de São Paulo. E, basicamente, classe C e B, que responderam aí ao vídeo. Então, a primeira pergunta que a gente fez foi o que vem à sua cabeça quando você ouve falar em podcast. Tá? Então, aqui, vamos ver o primeiro vídeo. Você tinha errado. Hã? Não, mas para fazer o play. Não, é aqui, então, é aqui. Não. Cuidado que tem uma setinha aí, pode apertar. Podcast é um arquivo de áudio que você manda pela internet. Quando eu ouço a palavra podcast, a primeira coisa que vem à minha mente é que será um áudio curto sobre um determinado assunto. Podcast me lembra música ou vídeo, por aí. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu escuto podcasts é descontração e informação. A primeira coisa que me vem à mente sobre podcast é muita dúvida. O MeQuest é um transmissor que você transforma qualquer televisão numa Smart TV. Só é ligar o Wi-Fi e pôr o cabo HDMI no conector do MeQuest ligado à TV. A primeira coisa que vem à minha mente relacionada a podcast é o uso para os meus estudos em inglês. Podcast para mim é aprendizado. Podcast é a informação que cabe no seu bolso, porque não custa nada, deixando o seu dia a dia mais feliz. A primeira coisa que vem na cabeça sobre podcast é a Jovem Nerd, que é um dos maiores canais de podcast do Brasil. Quando eu vi a primeira vez aí vocês perguntando sobre a podcast, eu relacionei a computador, internet, música, foi isso aí que veio à minha cabeça. A coisa que me vem à mente quando penso em podcast é diversão. Para mim, podcast é alguma coisa a ver com pódio, castração, eu não entendo, entendeu? Não entendo. Para mim, o que possa ser isso. Podcast, para mim, é sinônimo de cultura, entretenimento e, é claro, um amplo, vasto conhecimento. Bom, embora eu nunca tenha usado e nunca tenha visto, eu imagino que podcast seja algo relacionado com publicação de vídeo na internet, semelhante ao YouTube. Eu acho que podcast é algo relacionado a armazenamento na internet, sei lá.
algo relacionado a armazenamento. Bom. Sempre um choque conhecer o seu público, né? Bom, deu para ver que tem muita gente que não sabe, né, o que é, e aí agora a gente vai ver na pesquisa quantitativa que a pergunta foi: você já ouviu alguma vez um podcast? Então, não importa quando, mas alguma vez ela teve algum contato com o podcast. E 40% das pessoas disseram que sim. Então, um número bastante significativo de pessoas que já tiveram algum contato, já ouviram alguma vez um podcast. 32% não sabem o que é, e a gente viu exemplificado ali com as manifestações das pessoas. E 28% das pessoas entrevistadas nunca ouviram, né? Márcia, se são cerca de 120 milhões de internautas, dá para a gente estimar, então... 58 milhões, mais ou menos, de pessoas que já ouviram alguma vez um podcast. Se a gente pegar os 200 milhões, vezes 73% que acessam a internet, e dos que acessam a internet, 40% já ouviram, dá mais ou menos uns 58 milhões de pessoas no Brasil que já tiveram algum contato com algum podcast. Se tiver algum anunciante na plateia, presta atenção nesse número, por favor. Então, é meio que um alcance isso aqui. Não é uma audiência que a gente fez, mas um alcance, né? Já ouviu alguma vez na vida. Nos Estados Unidos, esse número é 70%. Tá? Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, move cifras de milhões aí de dólares com o podcast, né? O perfil de quem mais ouve, né, assim, aquele sim, 40%, ele chega a 47% entre as pessoas mais jovens, 45% entre os homens e classe A e B também 45%. O perfil de quem já ouviu o podcast, algum podcast, ele é meio parecido com o perfil da internauta, mas com algumas diferenças, né? Então, homem, 52, 48. Na classe, lembram lá que tinha 63, aqui é 58, na classe C. A região sudeste, por exemplo, que estava ali com 40 e pouco, aqui vai para 51. Então, aqui é o perfil de quem ouve e já ouviu alguma vez o podcast. Em termos de idade, fica mais parecido com o perfil do internauta mesmo. Aqui a gente tem uma comparação dos três perfis. Então, a primeira coluna ali é o internauta, a segunda coluna é a amostra quantitativa somente classe ABC, e o último é o perfil de quem ouve o podcast, né? Então, se a gente olhar ali por gênero, muito parecido, né? Pequenas diferenças ali de 2 pontos. Em termos de idade, a gente vê que quem ouve aumenta ali um pouco a faixa do 25 a 34 anos e cai a faixa de 35 a 44 quando a gente compara com o perfil do internauta. Em termos de classe, a gente também tem aumenta mais ainda a classe B, né, que chega a ficar com 38%, e a classe C com 58%. Em termos de região, também a região sudeste acaba tendo mais gente que ouve podcast quando a gente compara com o perfil do internauta, né? Bom, os internautas, eles escutam podcast principalmente com o objetivo de aprender coisas novas e adquirir conhecimento sobre um tema, e que eles consideram que essa aquisição de conhecimento ela é feita de uma maneira informal e descontraída. Então, isso é uma coisa que atrai o internauta, o ouvinte do podcast, para esse ambiente, né? Então, é a busca por conhecimento, busca por assuntos que ele tem interesse, é ficar informado e poder ficar informado em qualquer lugar, né, e de uma forma descontraída. Tem também aqueles que são relacionados muito à questão de diversão e entretenimento, também foi falado aqui, né, no começo do podcast tinha muito disso. Então, temas específicos, né, cinema, séries, filmes, assuntos nerds, né, até a menina lá antes falou, cultura pop, quadrinhos, literatura, música. Então, essa busca por conhecimento, por compartilhamento de informação de interesse das pessoas, né? Agora vou eu lá de novo. Cadê o... O motivo de eu escutar e acompanhar podcasts é ficar informado em qualquer lugar, de uma maneira mais descontraída, mais prática, mais interessante, do que, às vezes, assistir um jornal ou ler uma notícia na internet. Eu gosto de ouvir podcasts porque sempre encontro uma variedade de
assuntos que me interessam, assim, né? Sempre que eu me interesso por um assunto, eu procuro e eu gosto de ouvir os podcasts por causa disso, assim. Tem uma variedade muito grande. Que me motiva, né? Porque é bom ficar sabendo sobre as coisas, você se sente conectado com as pessoas sobre assuntos legais. E assuntos que eu mais gosto é assunto nerd, que é bem legal. Vale esclarecer, né, Márcia, que parece que elas estão lendo porque elas têm que seguir um roteiro, né? Então elas têm que ler efetivamente a pergunta, né? É que a gente mandou um roteirinho e falou, grave um selfie, um vídeo respondendo essas perguntas. E tinha um roteirinho. Então, muitas delas estão olhando assim porque elas querem relembrar as perguntas que elas têm que responder no vídeo, né? Então elas ficam com essa percepção, né, de olhando meio para cima, tal. Bom, aí quando a gente pergunta da frequência, né, com que frequência, porque a gente perguntou, já ouviu alguma vez, e com que frequência você ouve, a gente vê que não tem uma frequência muito definida. Né? Ainda o que a gente percebe é que não virou um hábito, de falar, eu ouço todo dia, né? Tem 43%, aí, a maioria relativa, que não costumam ouvir com uma frequência certa. Né? Mas, por outro lado, a gente já tem 19% das pessoas falando que ouvem mais de 3 vezes por semana algum podcast. Desculpe interromper, mas eu estou pensando no anunciante. Então, 19% de 58 milhões, certo? Não, aí você pode fazer a conta. 19 mais 11, 2 vezes por semana. Ouviram? Nos Estados Unidos, 51% já falam que assistem sempre, ouvem sempre o podcast. Né? Então, aqui a gente ainda não tem uma frequência muito definida, né? Não está ainda no dia a dia. Uma outra coisa também que corrobora o que foi dito pela manhã é que é visto como uma mídia que ela é consumida para matar o tempo. Né? Então, ela sempre é ouvida concomitantemente a alguma outra atividade. Tá? Então, antes de dormir, quando não está fazendo nada, então vou dormir, mas antes eu vou ouvir um podcast. Quando está à toa, sem fazer nada, então estou no ponto do ônibus, eu quero ouvir um podcast. Quando eu estou no ônibus, né, dá tempo para gastar o tempo aprendendo alguma coisa útil dentro do ônibus. Durante o dia, no trabalho. Esse eu acho o máximo. Não, no laboratório estava ouvindo, estava trabalhando. Claro. Enquanto lava a louça, enquanto cozinha, limpa a casa, né? Sempre que está realizando alguma atividade, é a maneira como as pessoas usam ali o podcast. Ainda bem aqui que na minha pesquisa não apareceu nada do que aparece no fórum. Quando vocês perguntam os lugares inusitados que as pessoas ouvem, né? Aqui apareceram coisas normais. Então, os internautas preferem episódios curtos, objetivos, para que sejam assimilados com eficiência, tá? De forma eficiente. Né? Então, áudios pequenos, curtos, máximo 15 minutos, dicas rápidas de conteúdo com objetividade, buscam eficiência. Então, é um tempo que a pessoa tem em que ela usa para aprender e ela quer que aquele tempo seja eficiente. Tá? Aqui tem mais uns depoimentos para a gente ver na boca do... O que me motiva a ouvir um podcast é a capacidade de escolher o que eu vou ouvir dentro de um tempo que eu tenho disponível. Por exemplo, eu gosto de escutar no ônibus, porque é um tempo que eu estou ali sem ter muito o que fazer. Dizem que não é bom ler no ônibus, né, que causa problema nos olhos, então é um tempo que eu tenho que eu posso gastar aprendendo alguma coisa útil sem precisar ler, ali escutando tranquilo as minhas coisas. O momento que eu gosto de ouvir, quando eu estou lavando louça, fazendo comida, limpando a casa, alguma atividade extra, mas ficar ouvindo, olhando ali para a tela, não dá, não rola, não tenho paciência. Normalmente, eu ouço um momento antes que eu vou dormir. Então, eu não estou fazendo nada. Eu estou deitada lá e aí eu estou com o celular na mão, com fone de ouvido, e aí eu ouço. Bom, o que me motiva... Bom, então, a outra questão que a gente vê é que a possibilidade de fazer download é visto pelas pessoas como uma coisa democrática.
né? Ela pode baixar e ouvir a hora que ela quiser, e ela pode também compartilhar com outras pessoas, dar dicas e mandar para as outras pessoas também que ela gostaria, né? Então, ela permite o acesso de qualquer lugar, na maioria das vezes é gratuito, é prático, permite, então, fazer o download para quando você quiser e dá para compartilhar. Então, a palavra democrático ficou bastante associada com a questão do podcast. Tá? Eu não coloquei aqui, mas também apareceu na pesquisa, que é importante, depois vem nas apresentações da manhã, eu não coloquei, mas achei que é importante colocar agora, como as pessoas querem que isso... elas não têm uma rotina definida, mas quem já começou a ouvir, ela quer saber que aquele podcast vai sair naquele dia, naquela hora, porque ela se programa para ouvir aquilo. Então, essa coisa de que hoje o podcast entrou no ar tal hora, amanhã entrou em outra, elas reclamam. Porque, se é no tempo que eu vou pegar o ônibus, então eles têm que estar disponíveis na hora que eu vou pegar o ônibus. Então, tem que ter uma coisa de criar essa rotina da pessoa, porque ela se programou para isso. Tá? Peraí. Aqui. O que me motiva a ouvir o podcast é o simples fato de ser prático, de poder fazer download para ouvir depois. Eu costumo compartilhar com minha irmã, com minhas primas e com alguns amigos os podcasts que eu mais gosto, e também nos grupos dos meus alunos que são interessados em debates atualizados e bem descolados, né, com a linguagem mais jovem. Eu costumo fazer download só nos finais de semana, que daí eu não tenho acesso à internet, ou quando eu vou para o interior, que daí não tem nem sinal. Mas durante a semana eu não faço download. Outras pessoas não têm acesso ao meu telefone, portanto, é somente eu que ouço. Ela falou isso porque a gente perguntou se compartilhava, né? Então, ela não compartilha, mas só ela ouve, né? Bom, a maioria, 75%, costuma fazer usando o celular, né? Usando o telefone celular, 40% computador, 8% o tablet. Para esses equipamentos muda um pouquinho, então, se você vê lá que o celular é para um público mais jovem, de 16 a 34 anos, o computador já entra um público de 35 a 54 anos, né? Homens, classe B, Nordeste, e o tablet, 35 a 54, classe B também. Márcia, tem um pedido aqui do Fernando que eu acho que faz sentido, que é explicar o que é o critério ABC, desculpa. Que é uma categoria de consumo, não é uma classe social. Desculpa, esse critério de classificação econômica, de A, B, C, D, E, é um critério utilizado pelo mercado inteiro, que foi criado na década de 70 entre a Associação Brasileira de Anunciantes e a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Isso para padronizar quem é a classe A, B, C, D, E, porque senão cada um tinha o seu critério de falar essa é A, essa é B, essa é C. Então, lá atrás, na década de 70, foi criado esse critério, que ele é baseado, levando em conta bens que a pessoa possui, escolaridade do chefe da família, tem uma modelagem, e que daí a gente define, com poucas perguntas, em toda e qualquer pesquisa que a gente faça, quem é de classe A, B, C, D, E. Você não vai lembrar de cabeça, mas eu vou te colocar nesse mau lugar. Você sabe mais ou menos qual é a renda média da A, da B e da C? Todas eu não tenho de cabeça, mas podemos chutar aqui, grandes A números. é mais ou menos R$20.000 familiar, toda a renda mensal. Da casa, mensal. Na A está entrando mais ou menos 20 mil, por isso que a gente vê também que a população por isso que não existe, né? É 4%, 3%, né? A B vai na casa de uns R$8.000, em média. A C vai na casa de uns 1.000 e pouco, e a D de 700. Tá? 1.000. Não, R$700. Não. C, 1.000, né? Bom, coisas importantes para um podcast. A qualidade do áudio e o conteúdo são os aspectos mais importantes, né? Então, as pessoas falam de que tem que ter um áudio bom, para ela poder se estimular a ouvir, a gravação tem que ser boa, né? Os diálogos têm que ser bons,
os conhecimentos das pessoas que participam do podcast tem que fazer a diferença para aquelas pessoas, né? Tem que ter esse conhecimento aprofundado, porque o que ela está buscando é um aprendizado. Então, ela quer que as pessoas que participem tenham um conhecimento sobre os assuntos que serão tratados, né? Os dois, quando a gente pergunta como ouve, de que forma ouve, YouTube, 42%, e Spotify, 32%, e daí tem muitos outros, tá? Muitos casts no final da palavra, né? Mas os dois mais importantes são YouTube e Spotify. Também aqui a gente vê uma questão de idade, né? Você vê o YouTube, um público um pouco de 35 a 54 anos, e o público mais jovem no Spotify. Então, também tem uma diferençazinha aí de perfil, né? Bom, e aí aqui, então, no final aqui que a gente tem uma última entrevista, mas o que a gente tem aqui de aprendizados, né? A gente não tem ainda uma frequência definida, como parte da rotina das pessoas. A gente tem um perfil um pouquinho mais acentuado de homens do Sudeste, uma média de 34 anos, o perfil de quem ouve. Pedem, né, e querem episódios curtos, conteúdo objetivo. A possibilidade de download leva a essa questão de democracia, né, de compartilhamento. YouTube e Spotify são os principais canais. O celular é o instrumento, né, de ouvir o podcast. Valorizam conteúdo e qualidade de áudio. Então, em outras entrevistas, as pessoas falam, dá uma raiva quando a gente está ouvindo um podcast, um fica falando em cima do outro. Né? As pessoas querem ouvir certinho quem está falando, quem não está falando. Quer saber quem é aquele que está falando, tal, né? Então, essa coisa da qualidade do áudio e tal é interessante, e ver como eles montam isso. E aqui, para finalizar, esse rapaz, ele respondeu o roteiro com todas as perguntas. Então, ele vai fazer um resumo geral. Aproveitar bem o tempo, enquanto estou fazendo alguma outra coisa. O objetivo ouvir é conseguir adquirir conhecimento de uma maneira mais informal e descontraída. Considero importante um podcast a qualidade da gravação, para que você consiga ouvir bem e distinguir quem está dizendo o quê, e também o conhecimento dos convidados, né? Que eles tenham um conhecimento bem aprofundado sobre o assunto. Um aspecto negativo de ouvir podcast, às vezes, é o formato de alguns deles, que é uma conversa que acaba ficando meio confusa, porque todo mundo acaba falando ao mesmo tempo, você não consegue saber quem está dizendo o quê. Um assunto ou tema que mais me interessa é cultura pop em geral, né? São quadrinhos, cinema, música, livros, porque é alguma coisa que eu gosto muito, que sempre traz algum conhecimento, mas que também é diversão para mim. Meu podcast favorito, que eu ouço mais, é o Confins do Universo, justamente por causa disso, né? Eles falam muito de história em quadrinhos e trazem sempre convidados que têm bastante conhecimento sobre os personagens, sobre histórias clássicas. E é legal porque eles conseguem relacionar com coisas que estão acontecendo atualmente, né? Tipo filmes. Momentos e ocasiões do dia que eu ouço no caminho do trabalho, ou então quando eu estou fazendo alguma tarefa doméstica, assim. Se eu costumo fazer alguma outra coisa quando estou ouvindo, sim. Quando eu estou cozinhando, ou lavando tênis, ou cuidando das plantas. É isso, gente. Obrigada. Bom, o nosso amigo vai dar consultoria para quem quiser depois. Grace, por favor, vamos correndo para a sua, para a gente não perder mais tempo. A Nike devia investir em podcast, tá vendo? Oi, pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre a Podpesquisa dentro da visão de perfil de produtores de podcast, tá? A Podpesquisa é uma pesquisa realizada pela Bpod,
que é a Associação Brasileira de Podcasters. Agora, recentemente, ela está com a nova presidente, que é a Kel. A última pesquisa foi em 2018 e ela foi feita em parceria com a CBN. Tinham 4 anos desde que essa pesquisa tinha sido realizada pela última vez. Então, foi um tempinho longo até ela ser refeita, né? Em relação às pesquisas voltadas para produtores, nós tivemos cerca de 1.400 respostas. Bom, na nossa pesquisa, a gente não fez nenhuma ponderação estatística no sentido de região, sexo, tá? Então, é mais uma questão mesmo de consulta. A grande maioria dos respondentes foram do sexo masculino, né, representando 87%, e cerca de 12% do público foi feminino, e 1% caracterizando como outro. Em relação à idade, a gente vê que o maior grupo de produtores estão ali dentro da geração milênio, né, que é entre 23 e 39 anos, mais ou menos. E você tem também um público legal ali, fazendo 11,5%, que são os pós-milênios, né? E é muito interessante porque a mídia on demand é muito inerente a esse público milênio, né? É o jeito que os milênios consomem conteúdo, né? Eles querem consumir o que eles quiserem, na hora que quiserem, no formato que quiserem. Então, é muito característico desse público. Em relação ao emprego, 88,4% dos produtores exercem alguma atividade remunerada, sendo que 53,2% são empregados de alguma empresa, seja tempo integral ou parte do tempo. Você tem 28,4% que são empresários e autônomos, e acredito que muitos desses já possuem o podcast como principal fonte de renda, né, como seu emprego principal. E 6,8% são estudantes que trabalham com estágio, bolsa de pesquisa ou como menor aprendiz. Em relação à renda familiar, eu não vou explicar então mais a questão da classe, que a Márcia já explicou muito bem. A gente vê que a grande maioria dos produtores estão dentro da classe B, tá? Sendo 63,6%. Você tem também um público aqui na classe C de 24,1%, tá? E a classe AB, juntas, elas representam 72,5% desse público, tá? Desculpa, Grace, quer dizer, então são homens da classe B fazendo podcasts para mulheres da classe C, basicamente, é esse o cenário que a gente tem hoje. Eu acredito que assim, a gente já tem um número muito maior, né, de mulheres participando do meio de podcast. Acredito que vai crescer também de acordo com o tempo. Até mesmo porque o podcast foi uma mídia que ela surgiu no meio da tecnologia, né? E ela foi, apesar de não ser uma mídia tão recente no país, mas ela começou a ganhar espaço nos últimos anos. E à medida que ela vai ganhando espaços, novas pessoas vão ouvindo, e essas pessoas vão sentindo falta. Putz, eu estou interessado em um conteúdo que ninguém ainda fez. Então, isso vai mudando o perfil, não só de ouvintes, mas também de produtores. Em relação ao tempo que estão envolvidos com essa mídia, né, a grande maioria já está há mais de 5 anos ouvindo o podcast, então já tem um tempo, né, bastante grande. No entanto, a grande maioria começou a produzir entre 1 e 3 anos. Né? Então, são ouvintes já há longo tempo, porém começaram a produzir aí dos últimos 3 anos para cá. E o número de podcasts que produz, a grande maioria se dedica a um podcast, até mesmo porque muitos possuem essa atividade como hobby, né? Então precisa dividir não só com o trabalho, mas com a atividade de casa, com todo o seu dia a dia. Então não dá tempo de se dedicar a muitos, acabam se dedicando a um. Mas você tem um grupo ali de 17% que estão se dedicando a 2 podcasts, e uns 11,5% se dedicam a 3 ou mais podcasts, que muito provavelmente são aquelas pessoas até que já estão levando, como eu falei, essa vida mais profissional, vamos dizer assim. Onde gravam e editam os podcasts? A grande maioria ainda grava em casa, né, ou com baixos recursos. Tem gente que usa celular, ou o iPhone já possui uma qualidade legal de áudio para gravar, ou até mesmo com um notebook ou computador. Você tem ali 26%? 27%, desculpa, que aqui está pequenininho.
27% que gravam num estúdio improvisado em casa mesmo, ou no escritório. E aí você tem aqui esses 3 últimos, que são os mais que investem mais, né, na mídia, né, na produção da mídia, que tem 5,7% que estão ali em estudo profissional compartilhado ou emprestado, 5% tem o seu próprio estúdio profissional e 1,5% estão em um estudo profissional alocado, ou seja, eles pagam para usar o estúdio. E a duração média dos podcasts que essas pessoas produzem estão, a grande maioria, entre 30 minutos, 1 hora, e você tem ali ainda uma galera também que produz mais de 1 hora, 2 horas de podcast. Então, tem uma variação grande, né? E em relação ao número de pessoas envolvidas, número de pessoas cujas vozes vão ao ar, então estão em torno ali entre 3 pessoas, né, 24. Saiu aqui. Voltou. 3 pessoas, 24% tem 3 pessoas cujas vozes vão ao ar. 19% 2 pessoas, 18% 1 pessoa. Então, você vê que o máximo ali fica 4. 5 pessoas já é muito, né? E em relação à distribuição, você tem, em grande maioria, 1 pessoa só, né? O cara está envolvido unicamente na produção. E tem gente que já possui uma equipe de 2 ou 3 pessoas para produzir podcast. E em relação à remuneração, a grande maioria não remunera a equipe, até mesmo porque a grande maioria, como eu falei, não tem isso como uma atividade para garinhar fundos, né? Faz aquilo de coração. Então, não tem como remunerar a equipe, você não está recebendo dinheiro com aquilo. Mas você tem uns 12% ali que já tem uma remuneração legal para uma equipe, e tem uns 5% que, às vezes, remuneram, muito provavelmente, nas vezes que conseguiu ter algum tipo de ganho financeiro com essa mídia. O custo mensal, a grande maioria também não gasta nada, não está entrando, mas também não está gastando muito. Tem ali os seus 28%. Você tem 26% que gastam até no máximo R$ 49,99, R$ 50. Promoção. Porque, como eu falei, né, ainda é uma mídia que tem muita gente que está fazendo ali de coração, que são os apaixonados por podcasts. Então, no início, não tem realmente tanto custo com isso. À medida que as pessoas vão tomando aquilo como, poxa, essa é a minha profissão, essa vai ser a minha principal atividade, e elas vão investindo mais e também, obviamente, tendo algum retorno financeiro. Ou não, que essa parte eu vou deixar para a próxima palestra aí. 17% investem R$50 a R$100 na mídia, 14% gastam entre 100 e 200, e você tem aqueles até que gastam mais de 200, que é cerca de 15%. Né? Então, tem gente que está investindo bem nisso. E, para finalizar, a periodicidade da publicação, na grande maioria das vezes, é 1 episódio por semana. Né? Você tem 32% ali investindo, divulgando 1 vez por semana. E você tem 28,4% que fazem seus podcasts de forma quinzenal. Aí você tem aqueles que já têm uma publicação um pouco mais diferente, 4 a 6 episódios por semana, 2 a 3 por semana. Você tem 10% que está fazendo mensal, e você tem um grande público que não consegue manter uma rotina aqui. Né? Você tem 22% aqui da galera que vai quando der o público, quando não der, não vai. Bom, gente, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Grace. Quem tiver perguntas, por favor, manda por escrito. Eu vou começar com uma pergunta aqui do Lucas Furtado Isaías, que é estudante. E ele pergunta o seguinte: com esses dados, é possível afirmar que o podcast está se massificando ou ainda é um mercado algo para um público muito segmentado? O que eu acho que a pesquisa mostra é o potencial que tem. Né? Eu acho que a gente não mediu aqui a frequência não, a audiência, né? o hábito, tal, a gente quis ver o alcance. Então, se 40% das pessoas já foram atingidas de alguma forma, significa que tem algum potencial, e se a gente se basear em
nas tendências de outros países onde o podcast está mais maduro do que aqui, o potencial é grande, né? Nos Estados Unidos a gente vê e as previsões para 2019 e 2020 são de milhões e milhões de dólares de publicidade em podcast, de alcance das pessoas, né? Então, eu acho que é um instrumento que tem um potencial de crescimento. Eu acho que a gente ainda não está num processo de amadurecimento, assim, estabilizado. É uma coisa que está em crescimento, a gente não sabe até onde vai. Acho que tem uma questão de monitorar. Aí uma pergunta minha. A gente vê pelas mídias sociais, a gente tem uma espécie de pesquisa qualitativa, nós que produzimos podcasts, né? Tem um retorno muito imediato do público, e por ali você fica com uma imagem de quem seria o seu público, né? Que sempre é uma imagem idealizada. Não é tão idealizada quanto a imagem que o público faz de você, mas não deixa de ser idealizada. E o que a gente viu na pesquisa é que me parece que tem um público de classe C que talvez não se manifeste tanto nas mídias sociais, mas que é um público assíduo e frequente. Se vocês pudessem, as duas, elaborar um pouco sobre isso, se esse é o público que a gente deve pensar com mais carinho na hora de fazer os podcasts, ou, enfim. A classe C é a maior, né, da distribuição da população brasileira, ou do internauta brasileiro, ou do ouvinte de podcast. A pesquisa mostrou que a proporção maior são de pessoas de classe C, né? A questão da... Tudo bem que aqui, quando a gente vê o perfil do ouvinte, a gente vê que o peso da classe B para o ouvinte é maior do que o da população. Mas, como a classe C é muito numerosa, na população brasileira é a mais presente, então, sim, quem faz podcast está falando para a classe C e tem que cuidar com linguagem, entendimento. A gente não pode esquecer que, no Brasil, o nível de analfabetismo funcional é grande, né? Então, o que as pessoas estão entendendo daquilo que está sendo falado? Então, tem que ter todo um cuidado, porque, sim, a classe C ela pode não se manifestar, porque ela tem mais dificuldade em ela tomar a iniciativa de se posicionar, mas ela é, sim, uma ouvinte, e é uma ouvinte que traz muita, entre aspas, audiência para os podcasts, né? Eu, no meu ponto de vista, acredito que a classe C, entrando nessa mídia, vai mostrar o quanto ela está ficando mais popular, né? Então, à medida que a gente vai diminuindo a classe A e B e vai tendo mais C, não é que a gente vai deixar que as pessoas A e B escutem podcast, não é isso. Estou falando proporcionalmente falando, você cresce o número de pessoas da classe C, isso quer dizer que a mídia está ficando cada vez mais popular e está ficando mais parecida com o perfil real do brasileiro. Tem uma pergunta aqui, para que, se fosse no Foro de Teresina, a gente chamaria de desaforo de Teresina. Na pesquisa Ibope, 42% das pessoas disseram que ouvem podcast pelo YouTube. Na pesquisa da Bipod, 0%. Será que as pessoas sabem, de fato, o que é podcast, já que muitos vídeos do YouTube têm o nome de podcast, mas não são podcast? As duas podiam elaborar um pouquinho sobre essas diferenças aí nos resultados. Bom, aí vai ter uma questão de o que é podcast para o produtor e o que é podcast para o ouvinte. Quando a gente fez a pesquisa lá junto com a Bipod, né, os meninos que na época estavam na equipe da Bipod, eles já estão há muito tempo envolvidos com podcast. Então, muitos falaram, não, YouTube não é podcast. O produtor, se você partir para o conceito de que podcast é um áudio disponibilizado em streaming, realmente YouTube não vai ser podcast. Mas, para o consumidor, o que é podcast? É um áudio. Então, ele vai considerar YouTube, sim, uma forma de consumir podcast. E pode ter confusão também, né? Numa dessas entrevistas, que está aqui, né? Não posso generalizar porque foi uma, mas você percebia que, por exemplo, um áudio compartilhado por um WhatsApp era um podcast para a pessoa. Né? Não é a maioria que entende assim, mas você vê que ainda falta um conhecimento maior do que é podcast e uma familiarização maior, né? Então, quando você vê ali, falou que ouve no YouTube, é uma percepção falar, tudo que eu vou ouvir, eu vejo no YouTube. O YouTube é um canal que, como se as pessoas fossem de som e vídeo,
som e vídeo o YouTube é. O Google é outra coisa, entendeu? É como se fosse uma associação direta ali com isso. Agora, de fato, pela primeira parte lá, onde a gente falou o que vem à cabeça quando você ouve um podcast, você vê. As pessoas têm as mais variadas, né? Então, falta, eu acho que ainda, um conhecimento maior do que para poder aí a gente ter uma coisa mais efetiva, né? Só como depoimento, no caso do Folha de Teresina, por exemplo, 10% da nossa audiência, pelo menos a cada episódio, vem do YouTube, mesmo sendo só um programa em áudio. Essa pesquisa, como você contou, Márcia, foi uma encomenda sem custos, para a gente tentar conhecer um pouquinho mais e dimensionar o mercado, mas me parece que o que ela mostra é que precisa se investigar muito mais, né? Eu acho que tem um universo muito grande, muito maior do que eu pessoalmente imaginava. Jamais imaginei que houvesse 10 milhões de brasileiros que ouvem 3 ou 4 podcasts 3 ou 4 vezes por semana. E, pelo que a gente vê na resposta do público da mesa que nos antecedeu aqui e também dos novos podcasts que estão surgindo, de fato, tem uma resposta muito grande. Como vocês imaginam que esse mercado vai evoluir? O que é necessário fazer para a gente conhecer melhor esse público e entender o que ele quer? Então, essa parte, por exemplo, de medição de audiência é bem complicada, porque quantos podcasts tem? Né? Tem 500 mil formas das pessoas ouvirem, vários canais, né? Então, uma pesquisa que aprofunde mais o conhecimento e o hábito das pessoas em relação ao podcast, à medida que isso vai se familiarizando e vai aumentando, é importante para você poder exatamente conhecer o seu público, né? Para você entender. E aí, claro, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa com... E, como a gente viu também nas discussões da manhã, né, são públicos específicos para cada tema. Então, é muito pulverizado. Então, acho que essa pesquisa, essa daqui, claro, teria que ser muito mais aprofundada, mas o que ela te dá é uma pincelada geral do que as pessoas estão vendo por aí. E, para você poder encarar isso como um negócio, né, como você estava falando dos anunciantes, aí sim precisa de outros tipos de pesquisa. Eu vi, na hora que eu estava levantando os dados aqui das pesquisas, uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Nielsen, que é um grande instituto de pesquisa lá, onde eles fizeram um experimento onde eles monitoraram 8 marcas, só 8 marcas, em podcasts, né? E aí eles fizeram uma pesquisa que eles concluíram que o nível de recall das marcas era 4,4 vezes maior quem ouvia as marcas no podcast do que em outras mídias, né? Fizeram também uma pergunta sobre intenção de engajamento com a marca. Também no podcast, esse índice chegou a 61%, comparado com 56% de outras mídias, né? Então, acho que o podcast, como é uma mídia onde aproxima muito o ouvinte de quem está fazendo, seja pelo tema, pelo interesse do tema, por compartilhar das mesmas emoções, é muito levado em conta. Então, essa pesquisa da Nielsen, eu achei bem interessante, até quero ver melhor, porque o retorno que ela estava mostrando ali é melhor do que em outras mídias, seja pela confiança, pela proximidade que tem, mas teve um recall maior e uma intenção de engajamento maior com as marcas que estavam disponibilizadas as 8 marcas que estavam disponibilizadas em podcast. Eu acredito que o mercado americano já é um mercado que está bem desenvolvido, né? Já está aí há um bom tempo, com grandes anunciantes investindo, grandes grupos de mídia tendo podcast dentro do seu esquema de produtos. E lá já possui muita pesquisa, né? A Nielsen mesmo, como foi mencionada, ela faz muita pesquisa para o meio, né? Não só ela, como outros institutos. Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda está um pouco carente disso, né? E a gente está na era do dado, né? Então, tudo hoje em dia, toda empresa, tudo que a gente faz, a gente quer primeiro ter embasamento do dado, né, de pesquisa, para poder dar um rumo ao que a gente vai fazer. E até a ABPOD, quando ela pensou em fazer a pod pesquisa, foi muito para ter um mínimo de ideia de como que está o mercado, né? Mas a gente ainda precisa, né, de outros institutos, né, fazendo pesquisa sobre isso, para realmente a gente entender a fundo quem é esse cara que está ouvindo o podcast.
Só para esclarecer, são 2 Ibopes, né? Tem o Cantar Ibope, que mede audiência, e o Ibope Inteligência, são 2 empresas separadas. Ou seja, não tem nada a ver com o adjetivo, o substantivo deu Ibope, não deu Ibope, não é o Ibope da Márcia. Qual a metodologia, porque deu para ver pela disparidade dos resultados, que dependendo de como você faz a abordagem do público, você tem um resultado muito diferente, como essa pergunta mostrou. Qual você acha, Márcia, que deveria ser a metodologia ideal para alcançar esse público, esse que quer ouvir podcast ou que já ouve podcast, para ter uma imagem um pouco mais próxima da realidade daquele cara que é o ouvinte mais fiel mesmo? Não, aí, na metodologia da pesquisa, você pode continuar fazendo com internauta, porque, né, quem não é internauta não vai ouvir, mas aí você tem que desenhar um questionário de uma forma que você vá afunilando esse conhecimento, que é o que a gente fala do funil da experiência, que é ouvir falar, e aí você vai fazendo perguntas de maneira que você veja que ele está realmente falando de um podcast, né? Então, fazer um funil da experiência dele em relação a essa mídia, para você ter dados mais concretos ali do que... Aqui a gente fez um alcance, né? Qual é o alcance máximo? Ouviu alguma vez, né? Mas aí, com esse funil, você consegue ver realmente quem conhece nunca ouviu, quem conhece já ouviu, quem conhece ouve sempre, quando ouve sempre, quais que ouvem, né? Aqui a gente não perguntou nada disso. 3 perguntas do público que chegaram em cima da pinta, mas vamos tentar responder as 3. Vocês acreditam que a classe C pode ser agregada à podosfera ao replicar aspectos da própria cultura de outras plataformas de mídia, como, por exemplo, os podcasts de funk carioca? Eu nem sabia que existiam. Nossa, que pergunta. Olha, eu acho que tem a ver um pouco com aquela disparidade entre o perfil de quem faz e o perfil de quem consome. Exato. Foi aquilo que eu disse. Eu acho que à medida que as pessoas vão ouvindo, elas vão sentindo que elas não estão sendo representadas em algum momento, elas vão querer começar a produzir, né? Já que o podcast é uma mídia que ainda vem, em sua grande maioria, do ouvinte que vai produzir a mídia. Né? Não é uma mídia tradicional, como TV ou rádio, que você precisa que um grupo de mídia produza e te forneça o conteúdo. Então, eu acho que, sim, à medida que você vai promovendo conteúdos que atendam a esses grupos, sim, esses grupos vão chegar a ela. Né? Eu falando de uma outra pesquisa que eu fiz em São Paulo sobre... foi só São Paulo, né, essa pesquisa, que era sobre cultura e lazer na cidade. O que a gente vê, né? E nas grandes cidades do Brasil, a gente tem muita desigualdade, né, social com acesso à cultura e tal. Então, por exemplo, você vê as pessoas têm dificuldade de participar de eventos culturais, mesmo que eles sejam gratuitos, porque eles acontecem normalmente aonde? Nos centros das cidades. As pessoas moram nas periferias. Então, é uma distância longa, é grana para ir até o lugar. Então, o que acontece? O Estado está focado numa coisa, mas as pessoas não impedem com que essa cultura se dissemine nas periferias. Então, esse grupo ou grupos específicos de classe C, elas vão se desenvolvendo. E, à medida que mais conteúdo tiver, acho que mais participantes terão mesmo. A Ana, jornalista, pergunta se há dados sobre a divisão de ouvintes por categorias de podcast, né, por tipo de podcast. Ela diz que seria muito interessante saber um pouco mais sobre essa preferência do público, se vocês têm conhecimento disso. Eu só tenho essas 4 perguntinhas. Eu só tenho as 4 perguntinhas. Então, eu trouxe para vocês hoje só a parte de produtores, mas no site da ABPOD vocês podem baixar a pesquisa que foi feita para ouvintes, tá? E que, como eu falei, a gente não fez nenhum cálculo estatístico para colocar os pesos certos de acordo com a população. Então, tenham aquilo mais como uma forma de consulta mesmo, não como realidade 100% cravada. E lá a gente tem essa informação, no sentido de se as pessoas ouvem mais podcasts documentários, se ouvem mais podcasts de história, e se ouvem mais de bate-papo, de debate. Então, vocês podem consultar todo o perfil que está lá no site da ABPOD. Márcia, a Cássia Alves, jornalista, pergunta,
você comentou, como de fato você falou, sobre alguns respondentes se queixarem ou se incomodarem com a falta de frequência na publicação de podcasts, e ela pergunta por que você acha que isso acontece, se é um reflexo do hábito de consumo das outras mídias e se isso tende a mudar com o tempo. Não, então, eu acho que o podcast passa a fazer parte da rotina da pessoa, né? Então, ela fala, então, de manhã eu vou levantar, vou para o meu trabalho, vou no ponto do ônibus, quero ouvir. E aí, vamos supor, num dia, à noite, o podcast é liberado, daí de manhã ela ouve lá indo para o trabalho dela, no dia seguinte, ou na semana seguinte, não está disponível. E ela reservou aquele tempo para ouvir naquela hora que ela tinha aquele tempo, né? Como uma das entrevistadas aqui diz. É um conteúdo que eu quero ter no tempo que eu tenho disponível. Então, ficar sem saber qual é a frequência, ou ter uma frequência incerta da divulgação do podcast, ele começou a ouvir. Aí, na outra semana, não tem. Na outra semana, volta a ter. Essa falta de frequência, como ela colocou aquilo na rotina dela, incomoda, porque ela gostaria de ter aquela rotina. Eu vou ouvir toda segunda-feira ou toda terça-feira, na hora que eu estiver indo para o meu trabalho. Então, se não está disponível naquela hora, é uma questão que incomoda, porque é uma rotina que está sendo incluída no dia a dia da pessoa. E se essa rotina é furada, ela talvez não tenha tempo para incluir novamente ouvir o podcast em algum outro momento do dia, né? Então, isso acaba incomodando as pessoas. Só, então, tentando sumarizar, que a gente só tem mais 4 minutos, dá para dizer, extrapolar, que uma frequência de podcast, de produção e publicação de podcast semanal ou diária é melhor do que de uma publicação bissemanal ou mensal, justamente por conta dessa questão da formação do hábito de cativar o leitor e colocar o ouvinte, perdão, boca torta, cativar o ouvinte e fazer com que ele saiba que todo dia da semana ou todo dia naquele horário ele vai encontrar aquele podcast, ou não? Isso existe mercado para todo mundo e não importa muito a frequência? Eu acredito que a frequência é importante, sim. Pelos dados que a gente teve da Podpesquisa, a grande maioria dos ouvintes que responderam falam que ouvem podcast todos os dias. 50% ouvem podcast todos os dias. E outra, uns 30%, ouvem de 3 a 5 dias na semana. Então, o cara está lá habituado. Eu vou ouvir o podcast da Joaninha toda segunda-feira, porque eu sei que ela disponibilizou 7 da manhã, então 9 horas, quando eu estiver indo para o trabalho, eu vou colocar e já vai estar disponível. Então, sim, isso ajuda a criar a rotina, você entra na vida dele. Por mais que seja uma mídia on demand, onde eu vou ouvir a hora que eu quiser, mas, para eu ouvir a hora que eu quiser, já precisa estar disponibilizado. Não, e aqui o que ela está colocando é a questão do ouvinte, que já é ouvinte. Na minha pesquisa, é da população em geral. Então, da população em geral, a gente viu ali 19% já ouve 3 vezes por semana. Então, sei lá, 19%, desculpa. 19, 11 é o outro, né? 19% ouve 3 vezes ou mais. Então, isso acho que depende muito, né? Eu acho que também ouvi depoimento de gente aqui que falou, eu ouço um que passa uma vez por semana, mas eu gostaria que tivesse mais. Né? Então, é uma coisa, acho que, de criar o hábito, daí ou porque gosta, porque quer, falando, eu gostaria de ouvir mais de uma vez. Né? E é claro que tem que achar qual é esse ponto ideal, qual é o ponto ideal que você consegue segurar mais o seu ouvinte. E, só complementando, eu acho que também tem uma questão de qual é o perfil do podcast. Porque a gente tem um universo, né? Na Podpesquisa foram mencionados mais de 300 podcasts. Cada um tem um estilo, tem um jeito de ser feito, tem um assunto. Então, você vai ter podcast de notícia. Podcast de notícia não dá para você... Se você quer ficar realmente atualizado, o ideal é que o podcast seja diário. A notícia que eu vou contar, não adianta eu contar a notícia que saiu semana passada, hoje, porque todo mundo já está sabendo. Então, acho que também depende do tipo de conteúdo que você está passando para o cara. Bom, o nosso tempo está se esgotando. A pesquisa que se apresentou está disponível para download onde exatamente? No site da ABPod. 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 Esse aqui, ó. Associação Brasileira de Podcasters. Não está aparecendo, desculpa.
E a pesquisa do IBOP vai ser disponibilizada, imagino, no site do IBOP a partir de segunda-feira. E até lá vocês podem ler no site da Piauí, que tem uma matéria no ar. Queria agradecer muito a presença de vocês duas, especialmente o IBOP, que fez essa pesquisa para a gente poder estar mostrando aqui hoje no evento, e a todos vocês pela audiência. Obrigado, um abraço.